vivo e o racismo, então eu sei que são muitos pontos e eu vou ter que aprender 14 pontos de Wilson pra certa paz se manter, mas Inglaterra e a França não quiseram assim não, fizeram outro tratado para humilhar o alemão. Depois da Primeira Guerra tudo aconteceu e o ódio de Adolf Hitler assim se prevaleceu, e a consequência de tudo não gosto nem de lembrar, mas sei que sou obrigado, pois vem no vestibular. 50 milhões de mortos pro judeu foi fatal. Estamos todos falando Segunda Guerra Mundial. Bom dia para você nesta manhã. Preciso, olha isso, conversar contigo sobre a história do povo de Israel até a criação do Estado de Israel. Hélio, como assim? Estado de Israel, povo de Israel. Bom, aluno, não sei se você sabe, vem comigo. Claro que é o assunto, né, que a gente aproveita para lamentar episódios terríveis propostos e protagonizados pelo ser humano. Nós vimos essa semana a tragédia no Texas, não é isso, Hélio? A questão do atirador que você acompanhou do alto daquele hotel e, se não me falha, já são 59 óbitos. E, não é isso? 59 mortos no momento? Assim, então você vê um caso de ação humana pessoal, praticamente isolado pelo que nós vimos, e a que ponto chega o ser humano. Então, ao longo da história, a gente se depara com isso. E, infelizmente, muitos fatos da história se baseiam nisso, na destruição do homem pelo homem, ok? O maior inimigo do homem sendo o próprio homem, né? Já lembrava Thomas Hobbes, lembra em sua obra O Leviatã, que o homem como o lobo do próprio homem, o homem como principal devorador da sua espécie, beleza? Então a gente, ao conversarmos sobre o Holocausto, a gente exatamente se depara com essa desumanidade. E pensando em Exame Nacional do Ensino Médio, direitos humanos, respeito ao próximo, respeito às diferenças, questão política, condição de gênero, religião, ser humano. Eu costumo enfatizar isso, Bruna, que não é o time que ele tem, é o ser humano que ele é. Não é a camisa que ele veste, é o ser humano por trás daquela camisa. Então você incitar ódio por causa de um time, uma religião, uma condição de gênero, ou o que seja, é o desrespeito à humanidade. À humanidade. Você achar que é justo promover toda e qualquer ação ofensiva ao ser humano por causa de uma escolha que ele tenha feito, né? Você se torna o pior desses seres. Então, pensando já na sua redação, pensando nas justificativas, nos bons argumentos que você tem de saber desenvolver, é exatamente identificar por trás de qualquer condição o ser humano que ali se encontra. É falar de vida, beleza? Então, assim, a gente vai viajar milênios na história, mas, infelizmente, a humanidade, como vimos esta semana, ela continua a cometer atos, assim, assustadores. Vitor, qual é o lance aqui? Hélio, vou precisar da ajuda da biologia, como sempre, né? Vocês viram semana passada. E aí a gente vai começar o bate-papo. Ok? Sim, sim. Lembrar também que a gente hoje está em um momento de subida da intolerância, essas coisas mais do que nunca importante de lembrar. Assim. Exatamente. O Vitor lembrou que a gente tem vivido atos e vários fatos de incitação à intolerância, crescimento de ações de intolerância. E, infelizmente, também no nosso Brasil. O Brasil que nós sabemos que, historicamente, a gente luta contra isso e ainda somos considerados um modelo de nação que busca respeitar a diversidade. E a gente espera que isso permaneça, né? Permaneça. Nós vimos na última redação do Enem
caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Caminhos. Quem falou de intolerância religiosa no mundo perdeu muito na redação. Perdeu, fugiu ao tema. Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Precisamos promover ações de respeito desde a infância, a sala de aula, a formação daquelas pequenas mentes em sala de aula, de modo que ele respeite a diversidade cultural e religiosa que nós temos. Seja de origem europeia, árabe, de origem africana, que temos uma diversidade religiosa imensa a partir da nossa afrodescendência. Então, isso é caminho. Respeito, conversa, inserção, a ideia de que ações ecumênicas aconteçam para que o brasileiro ele cresça entendendo que há diferença e cada um pode preservar o seu culto, a sua crença, de modo a respeitar o direito do outro. Beleza, Vitor? Então, isso é que nós precisamos e aproveitando o tema delicado, nós vamos conversar juntos. Hélio, muito antes de Estado de Israel, povo de Israel. Bruna, o Estado de Israel propriamente dito, você está falando de Davi Ben-Gurion. Olha isso, 14 de maio, olha quando é que nasce o Estado-nação de Israel. É 14 de maio de 1948, é considerado recente. Estado Nacional de Israel, beleza? A ideia do Estado-nação Israel, o país Israel, aquela bandeira azul e branca com a estrela de Davi ao centro, tá lembrandozinho? Isso é muito recente, muito recente, ok? Olha aqui, ó. Isso aqui é muito recente. Olha lá, algo parecido com essa estrela aqui. Ficou meio assim, mas dá para entender. Isso é muito recente. Agora, Israel começou com a figura de um homem, Jacó. Se você for lá na Torá dos judeus, o livro sagrado do judaísmo, dos judeus, a Torá. O livro sagrado dos islâmicos, você sabe que é o Corão, ou Alcorão. O livro sagrado cristão, a chamada Bíblia Sagrada, a Bíblia, beleza? E você sabe que o chamado Antigo Testamento bíblico, ele tem por base a Torá. Torá se refere aos 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, né? A base da Torá é o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia escritos por Moisés. Ok? É o Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio. Então é a base da Torá judaica. E aí, Hélio, vem comigo rapidamente sobre por que desse povo, por que desse ódio, o que aconteceu. Outra coisa importantíssima, Hitler não inventou o ódio aos judeus. Como é que é? É isso mesmo. Não foi algo inédito. Ah, o judeu era bem amado, bem quisto, recebido pelo mundo inteiro. Onde o judeu pisava, era muito bem aceito. E aí Hitler e os seus nazistas inventaram todo esse ódio aos judeus. Não mesmo. Então nós precisamos remontar milênios na história. Ok? E lá na Torá judaica, e se você também for dar uma analisada no Antigo Testamento, inclusive na base do Corão. Bom, aluno, eu queria te dizer que judaísmo, cristianismo, estou falando cronologicamente, ó, judaísmo, cristianismo e islamismo têm a mesma base, a mesma raiz. É, a mesma raiz. Eles falam em criacionismo. Olha isso, Hélio. Você pode até me ajudar. Tem criacionismo versus evolucionismo. Então olha para cá. Você tem um criacionismo. Vou falar de origens. Rapidamente. Origens. Então, olha o criacionismo aqui. Me ajuda aqui, Hélio. Olha isso. Era uma vez Adão. Segundo o criacionismo, primeiro homem da Terra. Ok? E aí, da descendência de Adão, beleza? Você tem Adão, Caim, Abel, Caim matou Abel, não tem? Aí pá, depois tem Sete, e aí vai se formando as populações na Terra. Vão se formando, né? E aí tem um episódio, tem um momento dessa árvore genealógica que eu vou te explicar. Por que eu estou te contando isso? Que é a história de Noé. A primeira destruição que Deus promovera sobre a humanidade, por causa
da pecaminosidade dessa humanidade. Humanidade pervertida, politeísta, idólatra. Eu estou falando segundo os preceitos criacionistas. Em que momento eu disse que isso está certo ou errado? Não, olha só, eu não creio em nada que você está falando aí. Tá, a pergunta não foi essa. Fica quieto aí, olha para mim. Não, antes que você comece o alvoroço, olha para mim. Segundo o criacionismo, não é segundo o William Gabriel, segundo o criacionismo, lá na base criacionista da Torá judaica, assim como a base do Corão, criacionismo no Corão, assim como a base criacionista na Bíblia Sagrada, você deve ter uma Bíblia em casa, ou uma Torá em casa, ou um Corão em casa. Fique à vontade aí para entender o que eu estou falando desse criacionismo, Bruna. Aí era uma vez Noé e a destruição da humanidade pelas águas do dilúvio. Percebeuzinho? Noé salvou a sua família. Após o dilúvio ocorrido, Deus firmou uma aliança com Noé. E Deus teria chamado Noé e dito: Noé, firmarei minha aliança com a sua descendência. Chama lá teu filho homem mais velho. Qual era o nome do filho homem mais velho de Noé? Fala pra mim, Hélio. Sem. O filho, o homem mais velho de Noé, chamado Sem. Eram 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Por que eu estou te contando isso? Porque os filhos de Sem são chamados semitas. E era uma vez o antissemitismo de Hitler. Já ouviram esse nome? Antissemitismo? Sim ou não, Hélio? Sim. Antissemitismo. Por que o nome é antissemitismo? Anti é oposição, contrário. Antissemitismo. Semita. Os semitas são os descendentes de Sem, filho de Noé. E Deus firmou uma aliança com Noé, dizendo: não destruirei mais a humanidade com águas como a do dilúvio. Firmarei a minha aliança com o meu povo. Olha isso. Os semitas. Percebeuzinho? Eu estou te contando isso por quê, Bruna? Porque você ouve falar e você marca em prova antissemitismo, o nazismo e o antissemitismo. Repare que todo mundo é semita, então, né? É ou não é? Olha isso. Se você olhar, por quê? O filho, o homem mais velho de Noé, Sem, semitas. E daí, onde é que eu estou querendo te levar? Olha agora. Dentre os semitas, dentre os descendentes de Sem, você, olha, Abraão, que vai se chamar Abraão. É considerado o pai dos hebreus, ok? Considerado o pai dos hebreus. Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que te mostrarei. Farei de ti um grande povo, uma grande nação. A promessa feita a Abraão. Farei de ti um grande povo, uma grande nação. 2 promessas feitas a Abraão. Olha aqui, olha Israel ali em cima, olha Israel. 2 promessas feitas a Abraão e a sua descendência. Uma terra prometida, uma terra que mana leite e mel, terra prometida. Que terra prometida é essa, Bruna? Adivinha? A antiga Canaã. Atual o quê? Palestina. O que tem na Palestina hoje? O Estado de Israel, recente. Professor, que ano você está mais ou menos? Já que você falou que isso é tão antigo, eu estou mais ou menos em 2200 sem Jesus, antes de Cristo. Olha isso. O chamado Abraão. O que houve com Abraão? Abraão estava no meio do povo lá na Mesopotâmia. Lembra da aula de Mesopotâmia? Mesopotâmia. Ok? Lembra? Sumérios, acádios, fenícios, tá entendendo? Assírios, tá comigo? Persas, babilônios, todo aquele povo mesopotâmio que você estuda há milênios, lá na Idade Antiga, aquela aula nossa de história antiga, muito antiga. E aí esses povos mesopotâmios, o que eles tinham por característica principal, Vitor? Eles eram politeístas. Era um Deus para cada missão. Era um Deus para cada função. É a cultura desses povos mesopotâmios. Se você olhar sumérios, acádios, fenícios, assírios, caldeus, se você olhar babilônios, esses povos da Mesopotâmia, os persas,
Em maioria, eles eram politeístas, adoração a muitos deuses. E tinha um deus para cada função. Bruna, esses deuses ainda eram nomeados, assim como você também estudou no Egito. Lembra que cada deus tinha um nome e uma função, e era um deus mais forte que o outro, toda aquela competição. Vitor, isso é da história antiga. Se você olhar a civilização da Mesopotâmia, Egito, Grécia e Roma, olha a mitologia grega, olha os diversos deuses gregos que a professora Lara te conta. Cara, era uma disputa acirrada entre deuses. Só que o Deus de Adão, que é o de Noé, que vai gerar os semitas, do pai Abraão, ele é um Deus único. Olha agora, Hélio, onde é que eu estou querendo te levar? Ele é tratado como um Deus único, um Deus vivo, um Deus que não se nomeia. Sabia que não tem nome? Não tem nome. Tem até episódio, Hélio, que quando Moisés é chamado, ok? Naquele momento lá de escravidão dos hebreus no Egito, que Moisés é chamado por Deus, aí Moisés fala assim, tá, me dá teu nome para eu poder ir lá falar com o faraó, porque tem que ter um nome, que é para poder impactar. Porque tinha nome. Tinha que ter nome. Aí Deus fala, não, eu sou o que sou. Você vai dizer que eu sou, te mandou libertar meu povo da escravidão do Egito. Moisés ficou vendido, que ele precisava chegar lá com um nome. E não tinha um nome. Percebeuzinho? Então por que eu estou te contando isso? Olha para cá. O Deus de Abraão, dos semitas, de Noé, de Adão, ele é tratado como um Deus único que não se nomeia, não se materializa. Ok? Não se materializa, não pode erguer estátua, ícone, tá entendendo? De jeito nenhum. Por que eu estou te contando isso? Essa é a origem que vai nos levar aos judeus. Imagina você se apresentar como um povo santo, separado, que não se mistura com os demais, porque os outros são falsos deuses, falsos ídolos, são idólatras, politeístas, e você se apresentar como o povo único escolhido por seu Deus. Você entende isso diante dos outros povos? Claro que isso imediatamente, desde o chamado Abraão, Bruna, há mais de 2.200 anos antes de Cristo, esse povo hebreu, ele já vai ser discriminado, claro. É aquele povo que se diz o santo, o separado, o que não se mistura, o que não é idólatra. E o Deus único deles é o Deus invisível, é aquele... Percebeu? Então existe um cunho religioso aí sim. Abraônico. Percebeu? E Abraão foi retirado de Ur dos Caldeus para atravessar o outro lado, para o outro lado do rio, para o outro lado do Jordão, por exemplo. Povo do outro lado. O que significa esse termo? Povo do outro lado. Povo hebreu. Hebron. Hebreus. Ok? O chamado povo hebreu. O povo do outro lado. Ninguém é chamado de judeu aqui nesse momento. Ok? Se você assistir algum filme de Abraão em que o povo é chamado judeu, zero. Tá errado. Ninguém é chamado judeu nesse momento. Se você assistir um filme de Moisés, né, o Whitney Houston cantando ao lado da Mariah Carey, aquele príncipe do Egito, e de repente o povo de Moisés chamado de judeu, tá errada a obra. Porque ninguém é chamado judeu nesse cenário. Percebeuzinho? Promessa número 2, feita aos hebreus, a vinda de um Messias. Espera que vai chegar um Messias, um grande libertador. Quem é o Messias dos hebreus, ô Hélio? Quem é o Messias dos hebreus? Eles estão esperando até hoje. Os judeus, eles estão esperando o seu Messias até hoje. Dá o Google para mim, Hélio. Vê em que ano estão os judeus. Vê se eles não estão no ano 5777 e eles estão para mudar de ano, se é que já não houve. É setembro, outubro. O calendário judeu, eles vão mudar para o ano 5778. Dá o Google e bota assim, em que ano está o calendário judeu? Vou pegar a data de hoje ainda, hein? Bota a data de hoje. E fala o mês deles. 5.777 deve estar mudando para 5.778. De setembro a outubro. Vê pra mim. Então, 14 Tishrei. Como é que é o nome? Tishrei. 14 Tishrei.
Do ano? 5.778. 5.778. Então hoje é dia 14 de Tishrei. É assim que fala? T-I-S-H-R-E-I. Hoje é o dia 14 de Tishrei do ano 5.778. Calma aí, Vitor, por que você está no ano 2017? Porque há 2017 anos chegou o Messias. Ok? Que os judeus não receberam como Messias. Esse Messias, aquele que se apresentou como Messias, que haveria de vir, Jesus Cristo, em meio à aula de Império Romano. Os judeus não receberam Jesus como Messias. Até isso o nazismo vai usar. Tá vendo? Nem Jesus eles aceitaram. Como se Hitler tivesse preocupado com Cristo. Você vai usar uma série de elementos históricos para dizer o povo judeu se acha o povo santo. Sabe o que significa a palavra santo? Separado. É o povo separado dos demais. É aquele que não se mistura com caldeus, sumérios, assírios, fenícios. Estou falando de Mesopotâmia. Aqueles que não se misturam com os egípcios. Os deuses egípcios, eles não se misturam. Então, a promessa feita a Abraão. Abraão, farei de ti uma grande nação. Dar-lhe-ei uma terra que emana leite e mel. A terra prometida. Hélio, que terra prometida é essa? A antiga Canaã, a atual Palestina. O que você tem nessa atual Palestina hoje? O povo judeu reunido em sua pátria. Depois de milênios de conquista. Tá entendendo, Zinho? Agora eu vou dar um salto contigo. Olha pra cá, não se perca. Eu estou te contando as origens. Eu estou te explicando por que o termo antissemitismo. E eu estou te dizendo que é um povo hebreu, que daqui a pouco você vai chamar de judeu. Em que momento, Hélio? Olha para cá, vem comigo. Olha para cá. Abraão, vem comigo, para não perder aqui o I'm French. Abraão, ele teve um filho chamado Isaac. Ele vai ter um filho chamado Jacó. Jacó teve seu nome modificado para Israel. Lembra que eu falei que Israel era uma pessoa? Jacó teve seu nome modificado para Israel. Belezinha? Agora uma outra curiosidade. Ferrou agora. Agora vão me xingar até amanhã. Olha agora, Vitor. Vou contar, hein? Vou contar. A questão é a seguinte, Bruna. Abraão, ele tinha uma esposa chamada Sarai. Sara. Só que Sara era estéril. Depois você dá aula de esterilidade, Hélio. Sara era estéril. Quase 90 anos estéril. Aí Deus falou, Abraão, farei de ti uma grande nação. Abraão, como? Se minha mulher é estéril, tem quase 90 anos. Sara, como é que é isso? Ah, já sei, meu Deus. É de Agar, né? Era uma tradição à época, Bruna. Eu sei que as mulheres do outro lado daí vão ficar magoadas. Mas olha pra mim, era tradição. A mulher não podia dar filho para o seu marido, ela tinha que escolher uma serva da casa. Porque não podia deixar morrer o nome do seu marido. Não podia deixar morrer o nome do homem. Então Sara olhou, Agar, vai lá se deitar com Abraão, porque ele tem que manter o seu nome. Entendeu, Vitor? O pessoal está ofendido não, né? Por enquanto não. E aí nasceu Ismael. Quem é o filho mais velho? Quem é o filho mais velho de Abraão? Eita, Ismael. Esse Ismael é mais velho que Isaac. É o filho da escrava. Caraca, aí é polêmica. Por quê? Porque, segundo o criacionismo, segundo a Torá dos judeus, claro, o judeu vai se defender. Ele vai dizer, negativo, Deus falou que a promessa a Abraão seria um filho do sobrenatural. Ou seja, Sara com 90 anos vai engravidar. E engravidou. E teve Isaac. Tá entendendo, Zinho? Ou seja, não é a Ismael a promessa. Bruna, por que eu estou contando isso? Porque Agar e Ismael foram retirados da região de conquista e ocuparam as regiões do sul, as regiões árabes, por exemplo. A formação do povo árabe. E é do povo árabe que você vai ter a formação do Islã. Os islâmicos, Vitor, eles se dizem filhos de Ismael. Como eles são primogênitos, eles têm direito à terra prometida. Porque é uma questão de herança. O mais velho tem direito à terra. Ismael era 13 anos mais velho que Isaac. Só que os hebreus
os judeus vão dizer negativo. Deus deixou bem claro para Abraão que o filho seria do sobrenatural. Sara, com 90 anos, estéril, ia engravidar. Por isso que hoje, para você ser um judeu legítimo, você tem que vir de um ventre judeu. Um ventre judeu gera judeu, Bruna. O ventre judaico é a mãe judia, é o ventre, que é uma alusão a Sara. Não é o pai que determina, como no Islã. O Islã, pai judeu, filho judeu. No Islã, pai muçulmano, filho muçulmano. No judaísmo, é o ventre, é a madre que determina, que é uma alusão a Sara. Então volta quem se perdeu. Adão, considerado o primeiro homem da terra, o criacionismo, ok? E aí, depois você tem a primeira destruição, Noé nasce, você tem Sem, é a origem dos semitas, povo semita. Dentre os filhos de Sem, a descendência semita, Abraão. E Abraão que é considerado o pai dos hebreus, a formação do povo hebreu. Abraão gerou Isaac, estou contando da ordem hebraica. Abraão gerou Isaac e Jacó. Jacó teve seu nome modificado para Israel. E Jacó tem 12 filhos, as chamadas 12 tribos. Ok? Todo mundo já ouviu falar nisso. 12 tribos de Israel. Até quem não é religioso, não tem nada com isso, mas já ouviu falar. 12 tribos de Israel. Israel era um homem chamado Jacó. E essas tribos têm por missão conquistar a Terra Santa, a Terra Prometida. Belezinha? Ok? Eles conquistam a terra, mas eles são obrigados a sair da terra e ir para o Egito, porque eles estavam com fome. E aí eles vão permanecer no Egito, vão ser escravizados. Depois, Moisés liberta o povo da escravidão no Egito, percebeuzinho? E depois eles retomam a conquista, a terra prometida. A conquista vai ser com Josué. Vou dar um salto agora. Josué é a conquista da terra prometida. Percebeuzinho? Você tá... Olha quanto tempo já passou. Você tá no ano 1100 a.C. Por que eu tô te contando isso? Eles conquistaram a terra. Beleza. Só que houve divisão das 12 tribos. Divisão. Após Davi, Salomão, você tem divisão. Divisão das tribos. Em norte e sul. Você vai entender porque que eu estou te levando a isso aqui. Caraca, parece... Olha isso. A divisão do norte e sul. O norte, você vai passar a chamar de Israel. O sul, você vai passar a chamar Reino de Judá. Judá era uma das 12 tribos. Era um dos 12 filhos. O reino de Israel, da capital Samaria. Reino de Israel, capital Samaria. O reino de Judá, da capital Jerusalém. Jerusalém. Tudo bem? Divisão, reino norte-sul. Belezinha? Então volta, olha pra cá, olha pra cá. Adão, Noé, semitas. Semitismo. Dentre os semitas, Abraão. Abraão, pai dos hebreus. Vai, Abraão. Abraão, Isaac e Jacó. Jacó, 12 filhos, 12 tribos de Israel. O que a gente tem que fazer? Conquistar a terra prometida. Conquistamos a terra prometida? Sim, principalmente com Josué. Eu tô quando, mais ou menos, Bruna? Eu tô em 1100 a.C. Percebeuzinho? E aí o tempo foi passando, o tempo foi voando e as tribos se dividiram. Ok? Ele quer data, né? Ele quer mais ou menos uma referência. Professor, mais ou menos quando essa divisão? Após Salomão. Vou colocar por volta de 850 a.C. Só para você ter uma referência. Ok? Após Salomão. Os filhos de Salomão, Roboão e Jeroboão, que dividiram as tribos. Ok? Jeroboão e Roboão. A divisão das tribos. Vitor, o norte se misturou com outros povos e aí, amigo, o norte foi rapidamente destruído. Qual povo que resistiu? Lá a árvore abraônica, o povo de Judá. O povo de Judá, ele resistiu, manteve-se fiel, toda essa genealogia. E eles passaram a ser chamados pelos outros povos, adivinha, Hélio? De judeus. A palavra judeu, ela vem muito depois
de Adão, Noé, Sem, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Josué. Ih, amigo, ninguém era chamado de judeu, Bruna. O nome judeu é por causa da resistência, a perseverança do Reino do Sul, o Reino de Judá, da capital Jerusalém. Por quê, Bruna? Porque eles mantiveram os preceitos de seus antepassados. Eles não se misturaram. Olha agora, olha agora. Ódio ao judeu, ódio ao judeu. Não nos misturaremos, não aceitaremos a idolatria de outros povos, o politeísmo, somos um povo santo, separado, um povo de um Deus vivo que não se materializa, não se nomeia, assim como todos os outros fazem. Vitor, claro que você vai ser odiado e perseguido. E não tem Hitler aqui. Não tem Hitler, não tem nazismo. Mas o fato de você se dizer, sou o povo santo separado, Bruna, não me misturo, eu tenho o Deus criador de todas as coisas, do céu e da terra, é o Deus de Noé, o Deus de Abraão, Isaac, Jacó, Israel, blá, 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 não nos misturaremos. Tá entendendozinho? Ok? O que vai acontecer a esse povo aqui? O cativeiro da Babilônia. O cativeiro da Babilônia. Era uma vez o cativeiro da Babilônia. Vou voar contigo, Hélio. Vem. O cativeiro da Babilônia é quando eles, por 70 anos, eles vão ser retirados da sua terra santa. Eles vão ser retirados da sua terra santa e eles vão ser escravizados na Babilônia. Ah, Nabucodonosor II. Exatamente. Cativeiro da Babilônia. Você tá mais ou menos do ano 610, eu tô te levando, ó, tô te levando. 610 a 540 a.C., cerca de 70 anos, os chamados 70 anos do cativeiro da Babilônia. Nabucodonosor II, exatamente, o Império Babilônico, lembra? Jardins suspensos da Babilônia, Nabucodonosor II, ele mesmo, ok? Uma das maravilhas do mundo antigo. Lembra o Jardim Suspenso da Babilônia? Você lembra dessa aula? Foi Nabucodonosor II que invadiu Judá, destruiu o Reino do Sul. O Reino do Norte já tinha rodado. Sargão II dos assírios já tinha esmagado o Reino do Norte. O Reino do Sul, como eu disse, ele resistira. Por isso eles serão chamados de Reino de Judá da Resistência. Quem é que ocupa o Reino de Judá? Adivinha? Judeus. O termo judeu é oficialmente aplicado ao povo hebreu. Judeus. Percebeuzinho, Bruna? E aí, ó, cativeiro da Babilônia. Aí eu tô mais ou menos aqui até aqui. A gente está descendo, você sabe, porque é anticristo. Ok? E aí, ó, depois do domínio da Babilônia, você vai ter, ó, a libertação promovida pelos persas. A libertação persa, Ciro, Dario, Xerxes, inclusive, Bruna, eles vão lembrar, Xerxes é o Rodrigo Santoro, no filme 300. É a luta dos persas contra os gregos. A luta dos persas contra os espartanos. Lembra? Leônidas, Esparta, 300. Hélio, tá comigo? Tá comigo? Então, para você ter noção de como essa história, ela associa as demais. Percebeu? Olha para cá, olha para cá. A libertação persa aos judeus. Já posso chamar judeus, porque eles já são chamados judeus. Percebeuzinho? Então, ó, por volta do ano 540, os persas, eles vão espancar os babilônios. E quando os persas, Ciro, Dario, Xerxes, quando os persas de Ciro, eles invadirem a Babilônia, espancaram a Babilônia, eles vão ver os judeus lá. Quem são vocês? Ah, nós somos judeus. Estão fazendo aqui? Ah, os babilônios nos escravizaram aqui, tiraram a gente da nossa casa. Aí os persas, onde é que vocês moram? Ah, a gente é lá da Canaã, a nossa terra prometida, prometida ao pai Abraão, que gerou Isaac, que gerou Jacó, as nossas tribos, o nosso povo. Temos que voltar para a nossa casa, senão o nosso Messias não chega. O que os persas fizeram? Deixaram eles embora.
Como é que é? Isso mesmo. Os persas, eles deixaram os judeus voltarem para sua terra prometida. Eles voltaram para casa. Eles reergueram o templo de Salomão. Ok? Eles já tinham um primeiro templo que foi destruído na conquista babilônia. E aí, Jerusalém foi incendiada e o templo de Salomão destruído, Salomão, filho de Davi. E aí, quando os persas disseram, judeu, volta para casa. Então eles voltaram para casa, eles reergueram os muros da Jerusalém, eles reergueram o templo de Salomão, ok? É o que você vê lá em Esdras, eles voltam para casa. Belezinha? Os judeus estão aonde, Hélio? Na sua terra santa. Que terra santa é essa? A terra prometida. Que terra prometida é essa? A antiga Canaã. Você chama de que hoje? A Palestina. O que tem na Palestina hoje? O Estado de Israel. Desde 14 de maio de 1948. Percebeu? Volta. O que vai acontecer, Vitor? Olha agora. Olha agora, Bruna. 540, vai, desce comigo. 440, eles estão lá na Terra Prometida. Desce, 340. Cadê o povo judeu? Está na Terra Prometida, a Terra Santa. Eles têm seu templo? Tem. Estão lá na Jerusalém? Estão. Desce, 240. Desce, 140. Desce, 40. Quem está chegando na medida que eu estou descendo? Vai. Desce, 27. Eita, o que aconteceu no ano 27? Caraca, o Império Romano. Já reparou, Bruna? Você vê um filme sobre Semana Santa. O que você vê? Império Romano. Porque o filme sobre Semana Santa vai falar de Jesus. E Jesus, ele chegou na época da dominação do Império Romano. Cadê o Império Romano? Aqui. O Império Romano. Caraca, olha agora. O Império Romano, 27 sem Jesus. Por que eu estou descendo? Porque não tem Jesus. Mas olha o Império Romano, 476 com Jesus. Hélio, eles estão comigo? Eles estão, pelo que eu tô vendo aqui. Estão comigo? Claro que é confuso, irmão. Olha pra cá. Bruna, o Império Romano começa sem Cristo e termina com Cristo. O que Cristo tem com isso? Olha pra cá. Olha pra cá agora. Lembra? Hélio. Fala, Hélio. Terra Prometida. Terra Prometida. Eles estão na Terra Prometida? Diga sim. Sim. Eles estão na Jerusalém? Diga sim. Sim. Eles quem? Os judeus. Originalmente o povo Hebreu. do pai. Abraão. Descendente dos. Semitas. Filho de. Noé. Filho de. Adão. Não diretamente, tá? Tem que pular aí. Isso. Obrigado. Tá dormindo aí do outro lado, não, né? Olha pra cá agora. Império Romano. O Império Romano, Boluno, depois você dá o Google, mapa, Império Romano. O que eles vão ver no mapa de Império Romano? Cara, eles vão ver o Império Romano anexando os territórios em torno do Mar Mediterrâneo, o chamado Mare Nostrum. Mare Nostrum, ok? Consegue aí? Dá o Google, Império Romano? Consegue? Olha o Império Romano mapa. Consegue, Vitor? Se você olhar Império Romano... Eu tô olhando daqui. Pausa para respirar. Não esqueça, o maior aulão do mundo. Tamo junto no Enem. Já tá aí na hashtag. Passou para eles aí os links. Cara, nós temos que lembrar... Olha para cá. Nós temos que lembrar dos nossos... Face grupos de estudos, não esqueça, Face grupo de história, claro que é o que mais bomba, claro que é o mais recheado de informações, notícias, vídeos, músicas, as paródias mais magníficas que nós temos, todo o conteúdo de história, o nosso Face grupo de estudos, bombando! Belezinha! O Will com Pelizari, mas toda a monitoria de história lá arrasando nas dicas e informações para o Enem. Peixotão, vem cá, Peixotão! Peixotão apareceu ali, abandonou a gente, não quis nos ver. Belezinha? Mas o que, ó? Alunos ao vivo, caraca, participa, busca as informações. A gente vai ter aluno ao vivo aqui com a gente, ajudando, dando aula. O que mais eu tenho que falar, Hélio?
Mas o quê? Que ele tem que ir lá, participar, ambifranchizar. Mas o quê, Bruna? O que eu tô esquecendo? Vitor, me ajuda! Olha lá, o gabarito a jato. Caraca, a gente vai ter o gabarito... Claro, o gabarito mais rápido, irmão, do planeta. Você sai da prova, já sabe tudo o que houve e o comando é nós. Vem, respirei, vai. Hélio. Até aqui tudo bem? Claro que é confuso, Bruna. Claro que é confuso, eu sei que é. Mas qual é o objetivo de eu estar te contando essas minuciosidades? Primeiro você tem essa noção. Essa noção que é algo, assim, muito antigo na nossa história. Belezinha? A formação desse povo. E aí, o que eu quero agora, Vitor? Olha pra cá. O povo judeu, ele tá onde? Ele tá na sua terra prometida. Lembra? Em que momento ele conseguiu retomá-la, Bruna? Aqui, ó, após o cativeiro da Babilônia. Ok? Por volta do ano 540 sem Jesus. E aí ele está lá na sua terra retomada, reconquistada, o templo está erguido, eles estão lá reunidos com sua festa, seus costumes, seus rituais, suas tradições. 540, 440, 340, eu estou descendo, 240, 140, 40, cheguei ao ano 27. Achou aí, Hélio, o Império Romano mapa? Achei. Não é algo gigante? Dá uma olhada à direita do mar Mediterrâneo aí. Tá vendo essa curva aí? Vê se você não vai ver escrito Jerusalém, Palestina, Ambifranche. Cara, é exatamente isso. Aqui, ó, se eu fizer uma parada grosseira aqui, agora eu vou humilhar, Bruna. Não queria humilhar não, mas agora eu vou humilhar. Que isso, não, Vitor, não, agora é pra humilhar. Não, para, Península Itálica, a botinha, caraca, que isso, olha lá os gregos, caraca, o Mar Negro. Caraca, aqui é a Palestina, fiz a curva. Aqui o norte da África. Não, agora eu tô humilhando. Aqui o Gibraltar. Aqui. Não, para. Península Arábica, aqui onde vê os muçulmanos. Fala, Hélio. Ficou ou não ficou agora arrasado? Aqui, Alex, Martin, Melma e Glória, Madagascar. Ficou bom mesmo. Caraca, olha aqui as penínsulas, as ilhas italianas. Olha aqui Malta. Olha aqui Chipre. Vê se não tem Chipre aqui, uma ilha chamada Chipre. Que isso? O que é isso aqui? O que é isso aqui? A Bretanha. Pronto. Bruna, Mar Mediterrâneo. Em torno do Mar Mediterrâneo, você tem a máxima romana. Você sabe que Roma começou em Roma, lá, dentro da bota. Só que Roma não fica em Roma. Claro que não fica só em Roma. Roma não fica só em Roma. Caraca, o Império Romano, vem. Olha isso. É ou não é? Vê se não é assim, né, que tá aí. Olha isso, o Império Romano. Norte da África, lá nos árabes. E olha isso. Tá certinho, Hélio? Olha o que o Império Romano engloba. Pô, ainda vai lá em cima, não tem? Tem Bretanha? Tem Bretanha aí, professor. É mais que isso. Bretanha chega a pegar um pedacinho dela. O sul da Bretanha, não pega? Na verdade, Aqui. pega a maior parte do que seria hoje Inglaterra. Obrigado. Mas tá bom. Vitor não. Hélio. A Palestina tá na Bretanha? Não. Achou a Palestina aí? A Palestina chega a Judéia. É exatamente isso que eu quero. A região da Palestina fala Judéia, Galileia, o que você vai ver aí? Samaria, Jerusalém, achou? Achei Jerusalém aqui, bem no cantinho. Vê se o meu dedo tá certo aqui pra o aluno acompanhar. É aqui? Não. É na França? Não. Bruna, é em Portugal? Não. É na Espanha? Não. É no norte da África? Também não. É na Itália? Não. Tem gente que acha que pensa, não, porque a igreja católica romana. Então o judeu devia ser romano. Não. Olha pra cá. É aqui? É aqui? Não. Mas tá esquentando. Tá esquentando? Vamos brincar de Marco Polo. Posso botar aqui agora? Agora pode. Olha lá. Bom aluno, ó. Achou aí? Achou aí geograficamente a terra prometida desde o pai Abraão que gerou Isaac, Jacó, 12 tribos. E aí conquistaram a terra com Josué. Pá! E aí as tribos se dividiram, norte, pá! Israel, varrido. Aí o sul, pá, resistiu. A resistência do sul, Judá, deu-lhes o nome judeus. A referência judeus. Aí vem a Babilônia, Nabucodonosor II, e eu tô aqui, ó, pá, pum. Aí vem os persas, Ciro, pá, volta pra casa, judeu. Vai! O judeu volta pra casa. Tudo bem? 540, 440, 340, 140, 40, 27, Império Romano. O que o Império Romano vai fazer? O Império Romano vai anexar o território e vai deixar os judeus. Não, judeu, fica aí. Desde que você dê a César o que é de César. Lembra? Dá a César o que é de César. Mas fica aí, judeu. Só não me aborreça. E aí o judeu lá. O judeu como? Assim.
lá na sua terra. Só. Bom, Nuno, quem é que chega? Jesus. E Jesus chega dizendo o quê? Adivinha? Eu sou o Messias que haveria de vir. O judeu. Você não. Por que os judeus não receberam Jesus como o seu Messias? Porque os judeus, nesse momento, eles estavam organizando uma grande revolução contra o Império Romano. Olha isso, Hélio. Os judeus contra o Império Romano. A proporção é perfeita, né? De novo. Turma, os judeus contra o Império Romano. Não, Bruna, de novo. Os judeus contra o Império Romano. Mas ainda assim eles estavam organizando rebelião contra o Império Romano. Então eles esperavam um Messias que pudesse conduzi-los numa grande revolução, Hélio. Que pegassem armas e conduzisse o povo à libertação. Aí Jesus, não, foi para isso que eu vim, não. Eu vim para dar vida após a morte e tal, o objetivo é outro, nada a ver. Não, quem usar a espada pela espada morrerá, sei lá o quê. Não. Faça amor e não faça guerra. Tipo assim, entendeu? Caraca, não. A proposta do cristianismo segundo os cristãos, a vida após a morte, a ideia de reino dos céus, e não o Império Romano. Os judeus estavam esperando conquistar o Império Romano, conquistar as coisas desse mundo. E o cristianismo veio dizer que não. Em que ano está o judeu que você falou para mim? 5.778. O Vitor está no ano 2017, porque há 2017 anos Jesus chegou. É o calendário cristão. Percebeu? Professor, o que aconteceu? Aconteceu que você criou uma nova vertente. A partir do judaísmo, você criou uma nova religião, o cristianismo. Jesus era judeu. Era. Jesus era judeu. E ele se apresentou como o Messias que haveria de vir. Só que ele não foi aceito pelos judeus. Ele não foi aceito pelos judeus. E os judeus esperam seu Messias até hoje. Ok? Em que ano eles estão? Aqui, ó. Hoje. Vou botar assim, ó. Hoje. Bruna, 5.000, dia 14, stress. Foi o que o Hélio falou. Aqui, hoje. Tudo bem? É para você ver a disposição de calendários. Vamos dar o salto agora. Como é que a gente chega aqui? O que aconteceu com o povo judeu? O Império Romano vai promover a grande diáspora. Eles vão ser expulsos da sua Terra Santa. E quando é que eles vão ter direito de novo à Terra Santa? 1800 e tantos anos depois. Como é que é, Bruna? Isso mesmo. Após a vinda de Cristo e toda a insurreição gerada pelo Império Romano, você sabe que aquele ato de Pôncio Pilatos em lavar as mãos, entregar para o povo judeu a resolução, Pôncio Pilatos, ora, esse Jesus diz que ele é rei de vocês e vocês o rejeitam. Aí você sabe que aqueles filmes que você vê, né, sobre Natal, sobre nascimento, morte de Cristo, aí mostra os judeus condenando Jesus. Por ocasião da Páscoa, eu tenho que libertar um prisioneiro. Eu liberto esse Jesus ou solto Barrabás? Barrabás. Eles pediram a libertação de Barrabás e a crucificação de Jesus. Crucifica esse impostor. Tá entendendo, bom aluno, historicamente, como é que você torna o judaísmo inimigo do próprio cristianismo? Você entende por que na história nós vamos ter muitas vertentes cristãs que também vão incitar ódio a judeu? Você acha que essa incitação de ódio a judeu ela é exclusiva do Islã? Professor, cadê os muçulmanos? Não tem ainda. Maomé nasce no ano 570. Da era cristã. 570 vai nascer Maomé. O Islã, oficialmente, o calendário do Islã, oficialmente a Égira, é só no ano 622. Percebeu? Então, o que eu estou te contando, eu não estou dizendo que todo cristão é assim. Pelo contrário,
Mas nós sabemos que, infelizmente, Vitor, a gente tem que trabalhar com minorias que incitam ódio, incitam discórdia. Percebeu? Em todos os segmentos, a gente acaba se deparando com pessoas assim, inconsequentes, que acabam manchando um movimento, uma religião. Percebeuzinho? Aí você viu agora essa semana, mediante a violência ocorrida, né, no Texas, e aí o Estado Islâmico reivindicando a autoria do crime. Mentira! O Estado Islâmico reivindicou isso, Bruna, que é para dizer que está em todos os lugares do mundo. Tá entendozinho? Daqui a pouco o Estado Islâmico vai reivindicar os assaltos e arrastões no Rio de Janeiro. Não, foi o Estado Islâmico. Que é para dar a ideia de que não, a gente está em todo lugar do mundo. Vitor, você viu essa? O Estado Islâmico reivindicando a ação ocorrida para dizer, tá vendo? Não importa o lugar, nós ali estaremos. Claro que é para gerar medo, isso é para gerar mais ódio, para dar a ideia de que eles estão em todo o canto da terra. E aí não se viu ligação direta nenhuma com isso. Então o que eu estou te contando com isso, Hélio? Que infelizmente a gente vai ver em vários segmentos políticos, sociais, culturais, religiosos, maus elementos. São maus elementos que acabam manchando o movimento. Trazendo para as atualidades, você vê isso em torcida. O cara vai para o estádio, mas vai para bater, para matar, para detonar. E ele se torna um mau elemento, um mau torcedor. E todos acabam pagando por aquela irresponsabilidade, aquele criminoso. Percebeu? Então, nós temos exatamente ter esse cuidado. Esse cuidado. Ok? E aí você acaba falando mal, generalizando, dizendo que, os policiais. Não! Infelizmente, temos maus exemplos em meio à polícia. Mas você dizer que os policiais, né? Não! Você conhece todos os policiais? Nem eu! Então você não pode categorizar dessa forma. Você se torna um intolerante tão quando você trata assim. Porque os políticos... Eu sei que você tem acompanhado um cenário de desolação e corrupção e maus exemplos, mas nós precisamos de política, precisamos de Câmara e Senado em funcionamento, precisamos da ordem social. Aí tem aluno que estuda com a gente, que diz assim, não tinha que ter política nem político, cada um cuida de si. Dá uma olhada em países que não têm gestão e governo. Dá uma olhada em Somália, Sudão do Sul, vários momentos do Haiti. Olha a Síria atual com desgoverno. Então eu sei que está muito ruim a sua situação, mas pode ficar muito pior se você verter e tender a pensamentos mais radicais e inconsequentes. Percebeu? Então, assim, a democracia ela tem que ser validada, ela tem que prevalecer e, principalmente, o respeito ao próximo tem que persistir. Belezinha? Deixa eu agora te contar o seguinte. Olha o que aconteceu para continuar nossa cronologia. Houve uma chamada, Hélio, a grande diáspora. A grande diáspora, o Império Romano colocou os judeus para fora de sua terra prometida. Foi no ano 70, o imperador Tito, em seguida Vespasiano. Olha isso, a chamada grande diáspora. Grande diáspora. Vê se eles estão comigo. A cronologia, eles estão conseguindo a cronologia? Lembra para eles, Hélio, que isso aqui é uma referência a hoje, o calendário de hoje. Por que nós falamos 2017, Bruna? Nascimento de Cristo. Você vive um calendário cristão. Percebeuzinho? Que, logicamente, não foi aceito de imediato. O cristianismo chegou e foi plenamente aceito pelo Império Romano. Não! Foram séculos de intolerância e perseguição aos cristãos. Até que o Império Romano se entregou, irmão. Viu que não tinha jeito. O cristianismo não parava de proliferar. O cristianismo não parava de crescer. Principalmente quando você pensa na conversão de Saulo de Tarso, aquele que se transforma em Paulo, e quando você pensa na propagação do cristianismo, as várias cartas de Paulo no primeiro século da era cristã.
Inclusive tem carta de Paulo aos Romanos. Olha, que afronta maior, carta de Paulo aos Romanos. E toda a proliferação do cristianismo dentro do próprio Império Romano. O Império Romano se cansou de perseguir os cristãos, viu que não tinha mais como. E aí no ano 313, o Edito de Milão, o imperador Constantino, ele manda parar de perseguir cristão. Quer saber, Bruna? Não tem mais jeito. Deixa eles. E aí o cristianismo vai ser tolerado, vai ser aceito. No ano 391, o Edito de Tessalônica, o imperador Teodósio, ele transformou o cristianismo em religião oficial do Império Romano. O cristianismo nasceu perseguido, intolerado, massacrado. O cristianismo vai se tornar religião oficial do Império Romano. Não é à toa que quando o cristianismo torna-se religião oficial do Império Romano, você vai ter a organização de uma igreja católica, que significa universal, igreja católica apostólica a partir de Roma. Por isso é chamada igreja católica apostólica romana, porque é quando o Império Romano vai oficializar o cristianismo como religião oficial. Professor, conta da grande diáspora. A grande diáspora foi no ano 70. Se eu não coloquei nada, é porque já é com Cristo. Ele está comigo? Vê se ele está comigo, Hélio. Se eu não coloquei nada, é porque eu já estou com Cristo. Aqui, ó, o ano 70. O que aconteceu? O povo judeu expulso da Terra Santa. A expulsão judaica da Palestina. Quando é que ele volta, adivinha? Quando é que ele volta? 1800 e... Oficialmente, quando é que ele tem direito de novo à sua pátria judaica? Quando é que ele tem direito de novo à sua terra prometida oficialmente, reconhecida mundialmente? Só aqui. Olha a distância, a expulsão judaica da grande diáspora. Os judeus vão ficar dispersos pelo mundo, espalhados pelo mundo. A expulsão judaica. Inclusive, Hélio, nessa grande diáspora aqui que o Império Romano promovera, mais uma vez Jerusalém foi destruída, ok, incendiada. O templo, o segundo templo de Salomão foi derrubado. Só sobrou o Muro das Lamentações. Quem nunca ouviu falar no Muro das Lamentações? Aquela imagem clássica de vários judeus rezando diante a seu Muro das Lamentações. O Muro das Lamentações, ok, foi quando da destruição na grande diáspora do Império Romano no ano 70. Percebeuzinho? Tá comigo ou não? Estão comigo ou não? Beleza? E aí, olha agora. Anos 70, 70, 170, avança. 270, 370, 470, 570. Belezinha? Quem é que nasce no ano 570? Maomé. Maomé, ele vem aqui, ó, na Península Arábica. Não esqueça que não tem mais Império Romano. O Império Romano cai aqui, ó, o ano 470. Isso é outra aula, tá? Império Romano, crises internas, invasões bárbaras, os germânicos, e aí o Império Romano vai ruir. Ok? Aqui, ó, da Península Arábica, que você vai ter Maomé. Maomé e a fundação do Islã. O Islã monoteísta. O ano 622. A Égira é o marco inicial do calendário. Se o Hélio der o Google ali, vai ter um outro dia e mês no calendário do Islã. É outro dia e outro mês e outro ano. É 1300 e 1400, não sei. Mas tem outro, Hélio. Mas deixa quieto. É só para o aluno saber o seguinte, vai. Quais são as três... Bruna, quais são as três religiões monoteístas que têm origem semita, que elas são descendências de Abraão? Os judeus, os cristãos, porque Jesus era judeu, e o Islã, porque Maomé, ele é considerado descendência de Abraão, através de Ismael. Lembra? Através de Ismael, aquele filho homem mais velho que eu falei, da escrava, da serva Agar. Então, Bruna, as três religiões monoteístas mais famosas do mundo que você conhece,
As três têm raiz abraônica. As três são semitas. Olha isso. Então, o antissemitismo de Hitler, vem comigo, o antissemitismo de Hitler, ele foi explícito aos judeus. Porque era conveniente que naquele momento na Alemanha, na República de Weimar, a Alemanha humilhada após a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha, naquele momento ali, recheada de judeus. Era interessantíssimo Hitler tornar o judeu culpado pela desgraça existente na Alemanha. Por quê, Bruna? Porque o judeu, ele é um povo peregrino, ele é um povo sem pátria, ele é um povo esperando para reconquistar sua terra prometida. Tá entendendo, Zinho? Então, presta atenção comigo. Onde quer que se encontravam esses judeus, na terra dos outros, eles não estão em sua terra prometida, porque foram expulsos. Foram expulsos. Então, onde quer que eles se encontrem, Hélio, eles têm que manter suas tradições, sua Torá, sua festa, sua Páscoa, seus casamentos. Imagina, Hélio, você manter um povo vivo no mundo sem uma terra para se fixar e se estabelecer. Você é sempre peregrino, você está sempre na casa dos outros. Por que eu estou enfatizando isso? Você vai sempre incitar ódio dos outros. E não tem Hitler ainda. Então imagina, Vitor, esse povo peregrino sendo deslocado pelo mundo e ele tendo que ocupar áreas dos outros, se deparar com religiões diferentes, costumes diferentes. Então, essa perseguição, essa intolerância, ela é muito antiga na história. Teve um chamado movimento Pogroms. Tem esse nome, movimento Pogroms. Dá o Google, Hélio. Pogroms. P-O-G-R-O-M-S. Movimento Pogroms, vê se não tem. Maluco, é matança, Bruna, de judeus no leste europeu. Massacre, holocausto no leste europeu. É porque, sei lá, né, não foi tão famoso quanto o de Hitler. Bateu, não tem aí, Hélio? Tem. Inclusive, pogrom é uma palavra russa, significa causar estragos, destruir violentamente. Eu não sabia isso. De novo, como é que significa? Causar estragos ou destruir A violentamente. palavra pogroms. Pogroms. Sem S. Sem S. Pogrom. Assim? Isso. Pogrom. Movimento pogrom. Significa causar estrago, é isso, destruir. Esse movimento pogroms no leste europeu, no século XIX. Sabe qual era a ação, né, eloquente e protagonista desse movimento pogrom? Massacrar judeus no leste europeu. Massacre a judeus no leste europeu. Eu estou no século XIX, Vitor. Não tem Hitler. Ah, professor, tá defendendo Hitler, tá dizendo que... Não, tá maluco? Eu tô dizendo que é algo histórico e recorrente. Percebeu? Aqui, ó, o movimento pogrom. Daqui a pouco ele vai te perguntar, Hélio, o que é aquele pogrom que eles botaram ali? Belezinha, vai. Agora eu vou dar o salto e vou te levar até a tragédia nazista. Eu falei com o Hélio, a gente vai deixar os 20 minutos finais, porque experiências das mais terríveis. Hélio, vem comigo e eu vou te contar o seguinte... O que aconteceu? Vamos lá. Olha pra cá. Esses judeus estão dispersos pelo mundo. Ok? E aí, ó, eu preciso deixar um mapinha pra eles, né? Ou não, tira? Deixa um mapinha. E aí, ó, eu preciso... Aqui, ó. O ódio nazista. Ok? O ódio nazista. Vou colocar assim, ó. 1933, 1945. Então já te dei elementos, acho que de sobra, para quê? Número 1, um povo constantemente discriminado pelos outros. Por quê? Em sua raiz, Bruna, somos um povo santo, separado. Lembra? Ó, não nos misturamos com demais povos, principalmente com rituais que desagradam ao nosso Deus único. Não somos idólatras, politeístas e não podemos materializar o nosso Deus.
O nosso Deus é o Criador de todas as coisas, então vem comigo. Isso, os milênios passando. Eu te contei alguns episódios de intensa perseguição e ódio. Lembra? Sem Hitler. Bruna, era uma vez a Primeira Guerra Mundial. Aqui, ó. Olha isso. Era uma vez a Primeira Guerra Mundial. E a Alemanha, ela foi humilhada ao final da Primeira Guerra Mundial. A Alemanha, ela ficou como a única culpada pela Primeira Guerra Mundial. A humilhação promovida pelo Tratado de Versalhes foi algo terrível. Beleza? A humilhação à Alemanha. Tá dentro ainda da imagem aí? Tá, né? Tô dentro da imagem? Tá. Ok? A humilhação à Alemanha. A humilhação à Alemanha. Bruna, o aluno sabe isso? Sabe. Porque ele sabe que a Alemanha é humilhadíssima pelo Tratado de Versalhes. Aí deixa eu te contar uma fofoca. Mas não é fofoca não, professor. Não é fofoca porque é algo assim que vai ajudar muito. Presta atenção. O que eu te contei, Bruna? Desde o ano 70, cadê o judeu, Hélio? Está disperso pelo mundo, sim ou não? Uhum. Porque ele foi expulso da sua terra prometida, foi ou não foi? Foi, com certeza. Ele foi expulso da sua terra. E ele está disperso pelo mundo, Bruna, tendo que se manter. E ele sofre vários momentos de intolerância. Quer um momento de intensa intolerância, um outro momento? Você lembra dos... Presta atenção, eu vou dizer isso porque tá no livro de história. Mas já vai ter gente tremenda aí do outro lado, olha pra cá. Eles são chamados reis católicos da Espanha. Ah, professor, tá dizendo todo católico. Não! Historicamente, eles são chamados reis católicos da Espanha, do século XV. Eu tô falando de Isabel de Castela e Fernando de Aragão. Todo mundo já ouviu falar desses reis. Eles sabem, os alunos sabem, eles acompanham nossas aulas, os reis católicos, Isabel de Castela e Fernando de Aragão, aqueles que se casaram e consolidaram a unificação da Espanha. Cara, eles eram muito intolerantes com os judeus. Eles promoveram intensa perseguição aos judeus na Espanha. Não somente a judeus, como também a mouros. Mouros, você lembra que são os islâmicos na Península Ibérica. Lembra que Portugal, para virar Portugal, teve que se livrar de muçulmanos? E a Espanha também, para virar Espanha, teve que se livrar de muçulmanos. A formação de Portugal e Espanha foram formações cristãs católicas. Todo aluno meu sabe isso. Então você teve muita intolerância também com os judeus. Muitos judeus foram obrigados a se converter ao cristianismo. Isso até já caiu em tua prova com o nome de cristão novo. Cristão novo é o judeu obrigatoriamente que tem que se converter ao cristianismo católico por causa da intolerância. Você já estudou isso comigo, ok? Então o aluno estudioso, ele sabe que eu não estou fazendo alusão e apologia a ninguém. É questão histórica. Lembra o termo cristão novo, século XV. Por que eu estou te contando isso, Hélio? Vem. Porque esse judeu está disperso. No ano 1896, um judeu chamado Theodor Herzl, austríaco. Cadê? Como é que eu boto o judeu austríaco? Aqui, ó, Theodor Herzl. Esse judeu, ele vai criar o chamado movimento sionista. O sionismo. Hélio, vê se você me entende. Theodor Herzl, em 1896, Bruna, um judeu austríaco, ele vai dizer assim, sabe por que nós somos tão perseguidos nessa vida? Não tem Hitler, tá? Ele vai dizer assim, aqui Hitler, o nazismo. Ele vai dizer assim, sabe por que somos tão perseguidos nessa vida? Porque o nosso Messias não vem para nos salvar. Eles aceitaram Jesus como Messias deles? Hã? Não. Não. Ele vai dizer assim, Theodor Herzl, um judeu austríaco, sabe por que nós somos tão perseguidos nessa vida? Porque o nosso Messias não vem, segundo a promessa. O nosso não veio ainda. E sabe por que o nosso Messias não veio, Bruna? Porque não estamos na nossa terra prometida. Estamos fora dela. Olha isso, olha isso. Estamos fora dela. E temos que voltar para ela. Sion, sionismo, Sião, os montes de Sião. Ok? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como a volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Então, isso é um salmo. Isso é um grito para que eles voltem à sua terra prometida. Hélio,
eles vão começar a voltar para casa. Olha agora, Bruna, quando eles começam a voltar para casa, o movimento judeus para casa, que casa? Jerusalém. A Jerusalém, a Palestina. Quem é que tá lá? O Islã. Muçulmano pra caraca, os muçulmanos lá. Inclusive, nesse momento, tinha um chamado Império Turco-Otomano. Esse Império Turco-Otomano é um poderoso império islâmico. O Império Turco-Otomano, os islâmicos estão lá. Aí os judeus, nossa casa, nossa terra prometida, o pai Abraão que gerou Isaac, que gerou Jacó, a terra é nossa. Aí o muçulmano, como assim? Que terra sua? A gente chegou aqui e estava vazia. Aí eles vão dizer, os judeus, porque a gente foi expulso há um tempão, mas nós temos que voltar para nossa casa, senão nosso Messias não vem, é a nossa terra prometida. Ao muçulmano, Bruna, olha só, eu não tenho nada com isso. O que acontece até hoje na região, Hélio? Guerra. Tiro, porrada e bomba. Tá entendendo que complexidade? Ah, professor, então a questão é só religiosa. Não! Vitor, você quer falar? Não, eu tô indo pro centro. Tem que ir pro centro. Vem aqui dar tchau pra eles. Vem aqui. Olha o Vitor Vem aqui. aparecendo, Vem cara. aqui dar um tchau pra eles. Gente, o Vitor vai ter que ir pro centro. Caraca, Vitor, tamo junto. Você é um lindo. Não, daqui a pouco dá o clique ali. Beleza, bom aluno? Tá comigo? Olha pra cá, olha pra cá. Bruna, olha que polêmico. O judeu voltando pra casa, judeu. Eu vou. Pra casa eu vou. Pararatiti, pararatipum. Quem é que tá lá? O Império Turco-Otomano, um poderoso império islâmico muçulmano, seguidor de Maomé, adorador de Alá. Claro que vai dar caô. Claro que vai dar ruim. Professor, que isso tem a ver com o cenário de Primeira Guerra Mundial? Olha agora, Hélio. Isso é pra quem é monstro, é o que eu vou contar agora. Sabe esse Império Turco-Otomano que eu tô falando? Bruna, esse Império Turco-Otomano, dono da Palestina, esse Império Turco-Otomano, dono da Terra Santa, esse Império Turco-Otomano, ele lutou ao lado da Alemanha na Primeira Guerra Mundial. A Alemanha tomou bola e ele também. Tanto é que você não tem mais Império Turco-Otomano. Em que momento, Hélio, acaba o Império Turco-Otomano? No final da Primeira Guerra. Por que eu estou contando isso? A Inglaterra vai ganhar direito à Palestina. E a Inglaterra vai dizer assim, ô judeu, pode voltar para sua Terra Santa, porque a Palestina não é mais turco-otomana. A Palestina agora é inglesa. E eu, Inglaterra, determino, judeu, volta para sua casa e reerga o seu templo. Por que eu estou contando isso, Bruna? Sabe o que Hitler vai dizer? Que o judeu ficou tão feliz com a decisão inglesa, tem até um nome, a chamada Declaração Balfour, de 1917. Hitler vai dizer que o judeu ficou tão feliz com a Inglaterra que o judeu financiou a Inglaterra, a França e os Estados Unidos para poder humilhar a Alemanha. Hélio, se a Alemanha está tão humilhada ao final da Primeira Guerra Mundial, Bruna, o judeu tem participação nisso. O judeu não apoiou a Alemanha, e judeu alemão, hein? Até porque, Hélio, olha para mim. Bruna, eles são um povo sem pátria, esperando voltar para sua pátria. Então, olha para cá. Tem judeu na Alemanha? Tem. Mas ele é judeu, não é alemão. Uhum. Tem judeu na França? Tem. Na Inglaterra? Tem. Na Bélgica? Tem. Estados Unidos? Tem. Mas antes dele ser alemão, francês, inglês, belga, norte-americano, eles são judeus. O Tratado de Versalhes humilha a Alemanha. Sabe o que Hitler quer? Hitler quer que, através do seu nacionalismo, você odeie ingleses e franceses. O judeu alemão, ele não vai odiar inglês e francês porque Hitler mandou. Porque ele não é alemão, ele é primeiramente judeu. Eles se ajudam como comunidade judaica internacional. Bruna, após a Primeira Guerra Mundial, o alemão está desempregado porque tem um judeu no emprego dele. Sabe por que você passa fome, alemão, ao final da Primeira Guerra? Porque tem um judeu comendo a tua comida. Hitler torna o judeu bode expiatório. A palavra certa é essa. Presta atenção. Todo ano, Hélio, o aluno me pergunta assim, por que Hitler odeia o judeu? Número 1, o judeu já era odiado. Número 2, Hitler precisa de um bode expiatório. Um culpado pelos problemas da Alemanha. E não é o alemão. Hitler precisa do alemão em sua causa. Ok? Hitler precisa do ariano, do alemão em sua causa. Então o culpado é o judeu.
Já reparou o estereótipo, Bruna, do alemão no nazismo? Lourão, forte, com uma pá do trabalhador, ou então ele tem um instrumento de trabalho, o operário alemão, um lourão, forte, bonito. A imagem do judeu gordinho, orelhudo, calvo muitas vezes, com aquele seu quipá colocado aqui na calvície. Ele portando uma maleta de dinheiro, sempre cobiçoso do dinheiro, aquela imagem ruim, aquela imagem denegrida ao judeu. Esse é o estereótipo que o nazismo precisava. Precisamos de um culpado pelos males que a Alemanha está vivendo após a Primeira Guerra Mundial. Então você pega aquilo que já existe, Bruna, você pega um elemento odioso que já existe há milênios de diversos povos por todo o mundo em relação ao judeu, e você usa isso como elemento para incitação de ódio e para responsabilizar o judeu por todos os males que a Alemanha vivia. E você ainda tem um elemento desse. A questão da Inglaterra tomar posse da Palestina ao final da Primeira Guerra Mundial e a Inglaterra autorizar o sionismo. A Inglaterra autoriza o movimento sionista, o regresso dos judeus à sua terra prometida. Então você pega esses elementos, Bruna, e você vai minando e tornando o judeu o responsável pela tragédia vigente na Alemanha. Hitler vai se valer muito disso, vai citar um ódio que você conhece como antissemitismo. E graças à sua paciência de hoje, graças a você ter me acompanhado, você entende a origem da palavra, Bruna. Por que esse antissemitismo de Hitler? É uma alusão à árvore, à genealogia, a toda a história que nós promovemos ao longo desse tempo. Percebeu? Campos de concentração, toda ação de ódio e extermínio, as leis racistas, ok? Antijudaicas da Alemanha, belezinha? Tem uma chamada Noite dos Cristais, destruição a várias repartições judaicas, lojas, livrarias, estabelecimentos comerciais, privados, os judeus sendo retirados de suas casas, sendo colocados em filas para serem lançados e colocados aos trens que os levariam aos campos de trabalho, que não deixam de ser campos de extermínio. Ele trabalha até as últimas, ele morre trabalhando de graça, logicamente, para enriquecer a causa nazista. Percebeu? É nesse cenário terrível, desde a ascensão do Terceiro Reich, ok? Hitler declara inaugurado o seu Terceiro Reich em 21 de março de 1933, até a derrocada final do nazismo, quando inúmeros campos de concentração são descobertos. E muitos judeus, ok? Conseguem milagrosamente sobreviver às terríveis ações promovidas pelo nazismo, Hélio. Percebeuzinho? Então, todo esse ódio injustificável, a gente vê que parte de uma trajetória histórica em que Hitler vai saber explorar muito bem. Eles estão comigo, Hélio? Eles estão comigo ou não? Parecem estar. Parecem estar? Tem dúvidas aqui. Conta aí. O que eles querem saber de curiosidades? Conta aí alguma coisa. O que eles mais mencionaram aí? Uma coisa que eu acho que você já explicou, que é o motivo do conflito entre judeus e palestinos na região. Rapidinho, só para ratificar aqui. A questão do conflito no Oriente Médio, o incessante conflito, envolve questão religiosa também? Tem. A questão dos judeus, eles se acharem no direito da Terra Prometida. Deixa eu até reforçar isso aí. Bruna, o que aconteceu? Com o Holocausto, ok, o ódio nazista, aqui, ó. E o Holocausto, o que a gente sabe de Holocausto? Aqui, ó. E o Holocausto judaico, ok? Nós falamos de cerca de 6 milhões de mortos
que tem a ver com a pergunta do amigo aí, Hélio? É o seguinte, após a Segunda Guerra Mundial, ele lembra que isso aqui é a data término da Segunda Guerra Mundial, Bruna? Ele lembra. E aí, quando o mundo fica sabendo da terrível tentativa de solução final que Hitler e seus nazistas promoveram aos judeus, há uma comoção mundial. E aquela pergunta clássica, ela é refeita. Lembra dos persas perguntando? Judeu, o que você quer? Ao judeu, eu quero voltar para casa. É mais ou menos isso, Bruna. Em 45, no pós-Segunda Guerra, e em meio ao Holocausto, em meio aos 6 milhões de judeus que foram sacrificados em câmaras de gás e trabalho forçado, e as terríveis experiências promovidas aos judeus, ok? O que nós tivemos, hein, Hélio? Nós tivemos o seguinte, a ONU e o mundo, Bruna, comovidos com a situação dos judeus, a pergunta foi refeita. Judeu, dá o papo. Que queres neste momento? Eles querem ter paz, eles vão dizer, queremos a nossa terra prometida. Tudo bem? Lembra quem estava de posse da terra prometida? A Inglaterra. A Inglaterra entregou para a ONU, Hélio, para poder corroborar a pergunta aí do colega. A Inglaterra entregou para a ONU. ONU, toma que o problema é teu. Ok? Resolução da ONU. Bruna, resolução da ONU. Organização das Nações Unidas. Quando, Hélio? 1947. Ok? A divisão da Palestina. É. A divisão da Palestina. Ok? A divisão da Palestina. Belezinha? O que houve nessa divisão da Palestina? A ONU decidiu que o território palestino... Dá o Google aí, bota aí, divisão da Palestina, 1947. É o seguinte, a decisão qual foi? Precisamos criar 2 países. Precisamos criar um lar para os judeus e um lar palestino. É, divisão da Palestina. Entre quem? Árabes. Predominantemente o quê? Islâmicos. Árabes palestinos. Árabes ocupantes da Palestina. O árabe é só palestino, Hélio? Não. O povo árabe é um povo gigantesco, etnia, língua árabe. Ok? Você tem egípcios árabes. A Arábia Saudita, árabe. Iêmen, Omã, Jordânia, Síria, Líbano. Cara, você tem vários países no Oriente Médio e companhia. São vários países de origem árabe. Então, quando você pensa em mundo árabe, Bruna, você está falando de uma série de nações. E, predominantemente, esse mundo árabe é muçulmano. Vamos melhorar? Mundo latino-americano. Hélio, o Brasil é latino-americano? Sim. Uruguai? Paraguai? Sim. Colômbia, Chile, Equador, Bolívia, Honduras, Costa Rica, Venezuela, Argentina. Isso é mundo latino-americano. Predominantemente, o mundo latino-americano é o que, Bruna? Cristão. Eu disse unicamente? Não. Mas quando você pensa em mundo latino-americano, predominantemente, você pensa em mundo latino-americano cristão. Isso é historicamente explicável, Bruna? É, porque você teve uma colonização ibérica, uma colonização inglesa, francesa, uma colonização oriental de raiz cristã. Vê se eles estão comigo. Então, o aluno perguntou, os conflitos no Oriente Médio têm a ver com essa disputa de posses? Tem. Qual foi a resolução da ONU de 47, Bruna? Em meio à comoção mundial com o Holocausto, a divisão da Palestina, para criar o quê? Um país árabe, palestino, e um país judeu. A divisão da Palestina entre árabes e judeus. O que Israel fez? Ué, nasceu aqui.
Repare, Hélio, que a resolução da ONU foi em 47. Em 48, Davi Ben-Gurion, ele pegou o pedaço que a ONU deu, 14.500 quilômetros quadrados, e eles fundaram o Estado Nacional de Israel. Beleza! A nossa terra prometida de novo. Só que o mundo árabe, predominantemente islâmico, não aceitou isso, Hélio. No dia seguinte, Bruna, no dia 15 de maio, 5, mas os palestinos, eles se juntaram para bater em Israel. É a chamada Guerra de Independência, que você estuda isso no nosso último módulo do ano, que são os conflitos no Oriente Médio. Percebeu? Por que a gente para aqui, Bruna? O terrível holocausto, a terrível incitação de ódio, que Hitler vai se aproveitar, porque já existia, mas ele precisa dos bens judaicos, Hélio. Ele precisa de bancos, ok, de estabelecimentos de comércio, ele precisa dos recursos judaicos para investir em sua ação nazista odiosa. E ele vai se utilizar de um elemento já existente multissecularmente. Por isso que eu tive esse trabalho todo para te contar isso aqui. Porque é algo muito antigo na história. E você tem vários outros episódios de ódio e holocausto. Percebeuzinho? E aí, com o final da Segunda Guerra Mundial e o terrível holocausto, mais de 6 milhões de judeus sacrificados, existe uma comoção mundial. A Inglaterra entregou para a ONU a terra prometida do povo de Israel, e houve uma divisão para criar um país árabe chamado Palestina e um país judeu chamado Israel. Israel nasce, a Palestina não. Os palestinos não aceitaram a resolução da ONU e até hoje você não tem o Estado-nação Palestina e os conflitos continuam. Essas guerras, Bruna, nós teremos daqui a 2 semanas, são os conflitos no Oriente Médio a partir dessa criação aqui. A partir dessa fundação aqui. Percebeu, Hélio? A gente tem que parar aqui. Acabou o tempo! Eu peço que você revise essa aula daqui a pouco. Mais tarde ela se repete, porque eu tenho certeza que, caramba, ela ficou assim, um tanto quanto complexa, mas, amiga, é necessária. Não esqueça o hashtag Tamo Junto no Enem, o maior aluno do mundo. Não esqueça do nosso Face Grupos de Estudos, principalmente vá no Face Grupo de História. Dá tchau, Bruna! Tchau! Dá tchau, Hélio! Tchau! Gente, bons estudos. Vai no Instagram do Ambifranche que eu vou botar a música do dia. Tudo bem? Ambifranche, tchau.